Santo dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este curso de consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Eu sou Lindenberg Mariano, sou consagrado à Igreja através deste carisma da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus e hoje estou aqui para partilharmos um pouco sobre a doutrina da nossa Igreja, da Igreja Católica. Hoje nós iremos falar sobre uma encíclica do Papa Leão XIII, a encíclica Mater Dei Matris, do Papa Leão XIII. Mas antes de começar a nossa partilha, a nossa conversa, eu quero convidar você a rezar comigo, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, que Ele possa vir fazer morada no nosso coração, na nossa mente, que Ele possa abrir os nossos ouvidos, não apenas os ouvidos do corpo, os ouvidos físicos, mas principalmente os ouvidos da alma, do coração, para que assim nós possamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar, que nós possamos compreender e entender tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então é uma alegria poder estar aqui hoje, partilhar um pouco com vocês, sobre a doutrina da Igreja Católica, sobre a encíclica do Papa Leão XIII, Mater Dei Matris, e nós vamos conversar um pouco sobre essa encíclica, o que nos diz essa encíclica, o que ela traz, certo? E de antemão eu já coloco que a encíclica do Papa Leão XIII ela vem nos falar sobre o Rosário de Nossa Senhora. Então, o que é, Lindenberg, uma encíclica? Encíclica é uma carta circular do Papa que vem abordar um tema da doutrina católica. Neste caso, nesta ocasião, neste contexto, o Rosário de Nossa Senhora. Esta encíclica ela foi publicada a 8 de setembro de 1892, no 15º ano do pontificado do Papa Leão XIII. Em 2021, ela completará 129 anos de sua publicação. Está dividida em 9 partes e nós iremos abordar alguns pontos desta encíclica. Iremos conversar, partilhar. Esta encíclica ela traz uma mensagem muito forte, que por meio da contemplação, da meditação, da prática da vida cristã, da vivência da fé cristã, como já havia falado no início, a meditação, a contemplação da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, através da oração do Santo Rosário, nós iremos nos converter a cada dia. Iremos alcançar a conversão diária e assim nós alcançaremos a salvação eterna. Então, é muito forte a mensagem desta encíclica. E antes de nós podermos adentrar no conteúdo mais propriamente dito da nossa encíclica, eu abro um parênteses, faço uma observação sobre o rosário. Antigamente, o rosário era composto por 3 terços, dividido em 3 mistérios. Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. E no pontificado de João Paulo II, por meio
da carta apostólica Rosarium Virgine Mariae, de 16 de outubro de 2002, é sugerido a inserção, a inclusão de uma nova série de mistérios, os mistérios luminosos. Daí por diante, o rosário ele passa a conter 4 terços, dividido em 4 mistérios. Os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Mas, Lindenberg, se eu rezar o rosário contendo apenas 3 mistérios, está errado? Não, não está errado. Se eu rezar o rosário contendo os 4 mistérios, está errado? Não. Como foi dito na carta apostólica do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né? Que era sugerido a inserção e inclusão dos novos mistérios. Então fica facultativo. É facultado rezar os mistérios luminosos. Não é obrigatório. Nem está errado se não rezar. Tá? Se você rezar o rosário com 3 terços, 150 Ave-Marias, ou 4 terços, 200 Ave-Marias, vai estar tudo certo. Vai estar tudo certo. Até porque, se você está rezando o rosário, né, com 3 terços, contemplando os 3 mistérios, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, você está fazendo menção à oração dos 150 salmos. Então, não está errado, meu irmão. Se você vem rezando o rosário com as 150 Ave-Marias, continue, porque é facultado. Na carta apostólica do Papa João Paulo II, ele nos sugere a inserção dos mistérios luminosos. Não é uma obrigação. Mas precisamos lembrar que a eficácia da oração do Santo Rosário, ela se dá não apenas pela recitação de suas contas, de suas dezenas, mas pela contemplação, meditação dos mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por meio da meditação e da contemplação desses mistérios que nós alcançamos a eficácia da oração do Santo Rosário. E o Papa Leão XIII, ele era muito devoto da Virgem Maria. Muito devoto mesmo da Virgem Maria. E o primeiro ponto abordado por ele, em sua encíclica, é a devoção do Santo Papa, do Santo Padre, à Virgem Maria. E nós vamos perceber isso quando ele diz o seguinte: e isto porque a nossa inteligência sempre mais claramente compreendia o quanto era digna de amor e de louvor aquela a quem o próprio Deus amou em primeiro, e com tal afeto que a elevou acima de todas as criaturas, a enriqueceu dos dons magníficos e a escolheu, enfim, para sua mãe. Mais adiante, o Papa Leão XIII também nos coloca o seguinte: e o nosso coração exulta em proclamar que, no curso de toda a nossa vida, mais especialmente no exercício do nosso supremo apostolado, a nossa esperança nunca deixou de ser coroada ou pelo desejado êxito ou, ao menos, por um doce conforto. Após tal experiência, a nossa esperança alça-se agora mais confiante, enquanto pedimos com o seu favor e pela sua intercessão graças ainda mais copiosas e mais importantes para a salvação do rebanho cristão e para a maior glória da Igreja. Então, nós percebemos que o Papa Leão XIII, tão devoto da Virgem Maria, ele coloca o seu apostolado
sob a proteção da Virgem Mãe de Deus. Confia o seu apostolado, confia o seu rebanho cristão à Virgem Mãe de Deus. Por isso, esta grande devoção e esta encíclica publicada, sobre o Rosário da Virgem Maria. O Papa Leão XIII ele também vem nos colocar a necessidade de rezarmos o Rosário. Mas, Lindenberg, é necessário, eu tenho necessidade de rezar o Rosário, de praticar esta oração, esta devoção? Sim. Sim, nós temos, e nós vamos perceber o porquê. O Papa Leão XIII nos coloca em sua encíclica o porquê da necessidade da prática desta devoção ao Santo Rosário. Ele vem nos dizer que o Rosário Mariano é o meio mais indicado para abrandar, para aplacar a majestade de Deus ofendida e para proporcionar o necessário remédio àqueles que tanto sofrem. Se você hoje passa por uma enfermidade, se você hoje sofre, padece de alguma enfermidade, reze o Rosário. Reze o Rosário, medite os mistérios propostos no Rosário. E aí tu encontrarás o remédio necessário às tuas dores. Muitas guerras, muitas pestes já foram cessadas por meio da força da oração do Santo Rosário. E isto quem nos diz, quem nos coloca, quem nos afirma, é o Papa Leão XIII em sua encíclica. Ele vai nos dizer o seguinte: quando a seita dos albigenses, aparentemente defensora ardente da integridade da fé e dos costumes, mas na realidade perturbadora e péssima corruptora dela, era para muitos povos causa de grande ruína, a Igreja combateu contra ela e contra as suas infames facções, não com milícias ou com armas, mas principalmente com a força do Santo Rosário, que o patriarca São Domingos propagou por inspiração da própria Mãe de Deus. A Virgem Maria inspira tantos outros esta devoção e pede. Quantas aparições da Virgem Maria ela não nos pediu para rezar o Rosário, para rezar o terço? E é um costume nosso separar o terço do Rosário. O terço é o Rosário. Nós apenas vamos dizer assim, fracionamos durante a semana a oração do Santo Rosário, contemplando cada dia um mistério. Mas o terço é a oração do Rosário. Então, a Virgem Mãe de Deus, ela inspira outros homens, inspira a santos, a homens de fé a propagar a devoção ao Santo Rosário. E é necessário esta devoção ao Santo Rosário, porque quando nós recorremos à Virgem Maria, nós recorremos à Mãe de Misericórdia, a qual está tão bem disposta para conosco que em qualquer necessidade nossa, sobretudo nas espirituais, ela logo, espontaneamente, sem sequer ser invocada, vem em nosso socorro, em nosso auxílio e faz-nos participar deste tesouro de graça cuja plenitude ela desde o princípio recebeu de Mãe. Quando nós invocamos a Virgem Maria, nós invocamos a Mãe de Misericórdia, a Mãe misericordiosa, que não abandona os seus filhos, não os deixa sozinhos, não os deixa ir embora, mas cuida, educa, forma e nos aponta
o caminho certo, o caminho seguro para chegar a Jesus Cristo. O Papa Leão XIII também nos fala um pouco sobre as ternuras da Mãe Celeste. As ternuras da Mãe Celeste. E nós vamos perceber que isso, afirmado pelo Papa Leão XIII, quando nós rezamos uma Ave Maria, quando nós rezamos o terço ou o rosário, nós despertamos nela a lembrança de sua sublime dignidade e da redenção do gênero humano iniciada por Deus e por meio dela. Por consequência, nós também lhe recordamos esse divino e indissolúvel vínculo com que ela está unida às alegrias e às dores, às humilhações e aos triunfos de Cristo, em guiar e em assistir os homens para a salvação eterna. Assim, Maria, pelo fato de haver sido escolhida como mãe de Jesus, nosso Senhor, que é ao mesmo tempo nosso irmão, teve entre todas as mães a singular missão de manifestar e de derramar sobre nós a sua misericórdia. Nossa Senhora, ela está sempre a nos alcançar, a nos estender a sua mão, a nos proteger, a nos colocar sob o seu manto sagrado e assim nos proteger de todos os maus. Peçamos, recorramos à Virgem Maria, ela que é essa mãe de misericórdia. Por isto, ela vê e penetra muito melhor do que qualquer outra mãe todas as nossas coisas. As necessidades da nossa vida, os perigos públicos e particulares que nos ameaçam, as dificuldades e os males em que nos debatemos e, sobretudo, a áspera luta que devemos sustentar para a salvação da alma contra inimigos violentíssimos. E nestas, como em todas as outras angústias da vida, mais do que qualquer outro, ela pode e deseja trazer a seus caríssimos filhos consolação, força, auxílio de todo gênero. Recorramos, pois, confiantes e alegres a Maria. Supliquemo-la por esses laços maternos com que ela está tão estreitamente unida a Jesus e a nós, e invoquemos com máxima devoção o seu poderoso auxílio, servindo-nos dessa fórmula de oração que ela mesma nos indicou e que lhe é tão grata. Então poderemos com razão repousar com coração tranquilo e alegre sob a proteção da mais terna entre as mães. São palavras do Papa Leão XIII. São afirmações do Papa Leão XIII em sua encíclica sobre o Rosário de Nossa Senhora. Recorramos à Virgem Maria. Quantos outros santos não nos diz isso? Nos coloca a Virgem Maria como esse auxílio, como esse socorro, como essa ajuda. Busquemos a Mãe de Deus, busquemos o amor e o amparo da nossa Rainha. O Papa Leão XIII também nos lembra, vem colocar para nós, nós que estamos vivendo neste meio tão difícil, podemos dizer assim, né? Esse contexto de pandemia, né? de lockdown, de tudo fechado, sem podermos ir à missa. Mas o Papa Leão XIII vem nos lembrar que, pela oração do Santo Rosário, reavivamos a nossa fé, reanimamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança naquela que se doou por inteiro
para a construção, para a causa maior que era a nossa salvação. Então, o Papa Leão XIII vai nos dizer em sua encíclica que, além do valor que o rosário tira da própria natureza da oração, ele contém uma maneira fácil para fazer penetrar e inculcar nas almas os dogmas principais da fé cristã, o que certamente constitui outro título insigne de recomendação. É sobretudo pela fé que o homem direta e seguramente se aproxima de Deus e aprende a adorá-lo com a mente e com o coração, a imensa majestade desse Deus único, a sua autoridade sobre todas as coisas, o seu sumo poder, a sua sabedoria, a sua providência. Então, por meio da fé, nós nos aproximamos de Jesus. Por meio da fé, nós com certeza estamos mais perto de Jesus. Estamos mais próximos de Jesus. Por isso, aqueles que rezam bem o rosário têm a alma inundada por ele de uma doçura sempre nova. Experimentam a mesma impressão e emoção que experimentariam se ouvissem a própria voz de sua Dulcíssima Mãe, no ato de lhes explicar esses mistérios e de lhes dirigir salutares exortações. Se praticamos devotamente, fielmente, a oração do Santo Rosário, não devemos temer mal algum, medo algum. Nenhuma tribulação é capaz de nos abalar. Nenhuma dificuldade, nenhuma provação. Mas, por meio da oração do Santo Rosário, pela meditação dos mistérios da vida de Jesus, nós seremos sim perseverantes na caminhada, na busca pela santidade, pela salvação eterna, pelo céu. Isso nos afirma o Papa Leão XIII em sua encíclica. A oração do Santo Rosário também nos estimula a obras santas, nos faz levar consolo, conforto, caridade, bondade a tantos que precisam. Quantas pessoas não precisam de apenas um momento para serem ouvidas, para poder desabafar, para poder conversar um pouco, para poder se sentir gente. Mas a oração do Santo Rosário, ele nos proporciona, nos estimula a obras santas. E o Papa Leão XIII vai nos dizer o seguinte: mas há outra utilidade não menos importante que do rosário a Igreja espera para seus filhos, ou seja, a de empenhá-los em conformar a sua vida e os seus costumes às normas e aos preceitos da Santa Fé. De todos é conhecida a divina afirmação de que a fé sem as obras é ineficaz. A fé sem as obras, ela é morta. Porque a fé busca, aspira a vida da caridade, e a caridade se manifesta numa floração de ações santas. Rezemos, meus irmãos, o Santo do Rosário. Meditemos os seus mistérios. Ora, continua o Papa Leão XIII, ora, a contemplação dos mistérios propostos no Rosário ajuda a fazer brotar da nossa fé uma abundante e alegre messe de frutos, porque incita maravilhosamente a alma a propósitos de virtude. Quantas virtudes tem a Virgem Maria? 10, 20, 30, 1000? É imensurável.
Mas se meditarmos, se buscarmos enxergar tudo aquilo que a Virgem Maria traz como exemplo em suas virtudes, em suas ações, em suas atitudes, nós com certeza iremos, nem que seja um pouquinho só, mas nós iremos ter suas virtudes em nossa vida. A virtude da fé viva, da humildade, da caridade, da oração, da sabedoria. E por meio do rosário, como diz o Papa Leão XIII, nós somos estimulados a essas obras santas e alcançaremos viver essas virtudes. O rosário ele nos revoca aos exemplos de Maria. Eis, portanto, como Deus, verdadeiramente bom e providente, nos deu em Maria um modelo de todas as virtudes, porque considerando-a e contemplando-a, as nossas almas já não ficam ofuscadas pelos fulgores da divindade, senão que, atraídas pelos vínculos íntimos de uma comum natureza, com maior confiança, se esforçarão por imitá-la. Se amparados pelo seu eficaz auxílio, nós nos dedicarmos com todas as nossas forças a esta obra, certamente conseguiremos reproduzir em nós ao menos algum traço de tão grande virtude e santidade. E depois de havermos imitado a sua admirável conformidade com as divinas vontades, poderemos juntar-nos a ela no céu. Nós enxergamos aqui, quando o Papa Leão XIII nos coloca, que se nós nos dedicarmos com toda a nossa força, nós conseguiremos imitar, nem que seja um pouquinho, as virtudes da Virgem Maria. E ela, que mesmo sem jamais a haver experimentado, conhece a fraqueza e a corrupção da nossa natureza, ela que é a melhor e mais solícita de todas as mães, como virá propícia e pressurosa em nosso auxílio, e com que ternura nos consolará, com que força nos sustentará, percorrendo a trilha consagrada pelo sangue de Cristo e pelas lágrimas de Maria, também nós chegaremos segura e facilmente à participação da bem-aventurada glória. Basta, ao meditar os mistérios do Santo Rosário, nos deixar ser levados por tudo aquilo que Jesus viveu na sua infância, na sua vida pública, nas suas dores, mas também na sua glória, na sua ressurreição. E para finalizar, meus irmãos, o Papa Leão XIII nos traz exemplos da Sagrada Família, para que assim nós possamos também aplicar na nossa família esses exemplos maravilhosos, esses exemplos que nos edificam, que nos fortalecem, que nos faz olhar para o céu, que nos faz olhar para o alto. Portanto, já que no Rosário de Maria Virgem estão bem e tão utilmente conjugados uma excelente fórmula de oração, um meio eficaz para conservar a fé e um insigne ideal de virtude perfeita, bem justo é que os verdadeiros cristãos o tenham frequentemente nas mãos, o rezem e o meditem piedosamente. Meus irmãos, nós temos uma arma muito poderosa em nossas mãos. Nós temos um tesouro muito valioso em nossas mãos. A oração
do Santo Rosário de Nossa Senhora. E ao rezarmos bem, ela nunca nos deixará sem auxílio, sem socorro, sem ajuda. Por isso, sejamos devotos da oração do Santo Rosário. Pratiquemos a oração do Santo Rosário, para que assim alcancemos a conversão dos nossos pecados e, com certeza, com a graça de Deus e pela força do Espírito Santo, a salvação eterna. Para finalizar, certa vez Nossa Senhora apareceu ao Venerável Domingos e lhe disse que se alguém em estado de graça, ou seja, tendo se confessado, comungado e rezado pelas orações, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, rezar o rosário, terá a remissão de todos os seus pecados. É promessa de Nossa Senhora, é indulgência alcançada por meio da oração do Santo Rosário. Então, meus irmãos, eu quero oferecer os méritos dessa formação à Nossa Senhora por meio da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagra-te.